Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Panoá. Fazia um tempo que não vemos nossa querida pequena patroa, não é mesmo? Mas mataremos essa saudade hoje, pois nossa viagem é para lá. Caso tenha caído de paraquedas aqui, essa é a quarta viagem para Nesta Vida Eu Serei a Matriarca. Todas as viagens anteriores você encontra aqui no card da playlist desta obra. Assista tudinho e depois volta aqui, ok? Quem já nos acompanha já deve ter dado like para manter esse portal seguro, não é mesmo? Quero ver muitos comentários hoje, viu? Isso dá engajamento para o canal e faz o YouTube levar nossas viagens mais a sério. Nós sabemos que está ocorrendo uma caça às scans não oficiais e, infelizmente, uma das scans que eu me baseava para fazer os resumos dessa obra também foi de arrasta. E eu gostava muito dela porque a tradução fazia muito sentido, mas, para minha sorte, eu já acompanhava essa obra em outras scans, então recorri a elas, já que eu perdi a principal. E tenho sofrido porque a tradução está um pouco diferente, tanto os nomes de alguns personagens, quanto algumas cenas que eu já havia lido, que eu sei que está faltando informação ali. Então, talvez, para quem já acompanha essa obra online, vai sentir uma pequena diferença em alguns momentos com o que eu falarei aqui hoje. Principalmente pessoas que já acompanham essas obras através dessas scans que eu vou utilizar a partir de agora. Por isso, estou avisando de antemão, mas não se preocupe que aqui a informação sempre será completa. Já que eu li a novel dessa obra, então eu vou acrescentar e repor algumas passagens que eu vejo que está faltando informação. Agora se preparem porque o portal abrirá, hein? Uma breve recapitulação. Caso não se lembrem, Tia foi ferida por Velazak. Uma pontuação sobre os nomes como eu falei. Algumas scans você vai encontrar Belazak, Astaliel e Firentia. Todos esses nomes estão corretos. Em algumas scans há uma mudança nessa nomenclatura. Porém, eu vou continuar utilizando Belazak, Astaliel e Florentia, ok? Pontuação feita, voltemos. Na nossa última viagem, ela foi acertada por uma bola jogada pelo Velazak e estava prestes a bater nela com uma espada de madeira. Astaliel ficou assistindo sem impedir o primo de fazer aquilo. Tia foi salva quando os gêmeos que treinavam próximos avistaram a cena e jogaram sua espada de madeira na direção de Velazak, que teve o braço ferido com a força. Os lourinhos carregaram a prima até a enfermaria e buscaram ajuda dos adultos, já que essa havia desmaiado no meio do caminho. E depois eles contaram tudinho do que aconteceu, na visão deles, para Hulak e Shananet. Hulak chamou os dois netos para seu escritório e demonstrou seu descontentamento com a reação deles em uma briga entre primos. Velazak achou injusto ele estar sendo chamado a atenção quando foi ele quem saiu com o braço quebrado pelo golpe sofrido da espada de madeira de um dos gêmeos. Ele se achava o neto mais importante, uma vez que ele era o filho primogênito do pai dele, Viese. Não aceitava ser punido por conta de uma neta que ele considerava mestiça. O avô logo percebeu que Velazak não demonstrava um pingo de remorso pelo que ele havia feito. Então ele decide fazer com que os danos causados à nossa pequena tia fossem pagos pelo pai dele, Viese, e que ele, Velazak, estaria impedido de ver Florentia, e caso ele desobedecesse suas ordens, perderia o status de Lombardi. No caso, deixaria de usar o sobrenome da família. Astaliel foi o que mais sofreu por conta disso, pois Hulak mostrou estar muito decepcionado com o neto, que só assistiu Velazak cometendo um grande erro sem sequer interferir, e como Astaliel era estudante de esgrima e se preparava para no futuro se tornar um cavaleiro, por ter permitido algo que era contra as regras de um cavaleiro, Hulak tirou dele e de Velazak também o direito deles serem cavaleiros no futuro, pois a partir daquele momento eles não estudariam mais esgrima. Isso pegou o pequeno neto em cheio, pois era o maior sonho dele e Velazak sabia disso. Quando eles foram dispensados do escritório do avô, Astaliel estava ainda em choque pela punição, que saiu sem muito dizer algo a Velazak.
Esse logo percebeu que ele acabou ferrando o futuro do primo, mas assim como o pai, ele não entendia e nem se arrependia pelo seu erro. E dá um ataque de raiva no corredor vazio, culpando a prima pelos acontecimentos e ameaçando não deixar aquilo passar. Quando sai correndo raivoso pelo corredor, ele tropeça em algo e cai no chão. Eram os gêmeos. Eles colocaram a espada de madeira no chão para que ele tropeçasse. Os pequenos ameaçaram o primo, dizendo que sabiam que ele estava com o braço quebrado. O que seria de uma perna também? O medo do que os gêmeos poderiam fazer com ele, já que um braço já havia sido ferido, ele grita sobre a punição que o avô deu a ele de não se aproximar de Florêntia. Quando escutam isso, os meninos ficam relaxados e mandam que ele obedeça às ordens do patriarca. Caso não, bem, eles teriam que lidar com aqueles dois primos super protetores. Mais tarde, quando fica sabendo da novidade, Viese vai furioso até o escritório do pai, queixando-se que o que esse estava fazendo era favoritismo. Veja só, quando ele era tratado como favorito, isso não era um problema, não é mesmo? A queixa do primogênito era de que ele teve seu plano de negócios roubados pelo pai de Florêntia. E agora o filho dele estava sendo prejudicado pela filha do mesmo? Ele insultava os negócios de Galahad e queixava-se que o pai estava dando muita importância a um negócio feito para plebeus. Ao ouvir isso, Hulak pergunta por que ele não tentava criar um negócio próprio também, já que ele tratava os esforços do irmão caçula como algo muito fácil de se fazer. No caso, Galahad, ele estava fazendo um negócio próprio usando o seu dinheiro pessoal e não o sobrenome dos Lombardis. Coisa que Viese nunca fez, já que usar o status de ser um Lombardi abriria muitas portas para ele. Viese tenta contra-argumentar, dizendo que ele estava se empenhando em proteger os Lombardis, se aliando à família imperial, que as suas ações eram muito mais importantes e relevantes do que um pequeno negócio para pessoas humildes. Afinal, devido à família imperial, os Lombardis ao longo dos anos sofreram por conta de restrições a seus poderes. Caso não se lembre, foi quando o imperador, pai do atual, tentou impedir Hulak de aumentar seu poder, prendendo as suas transações somente a seu território, não deixando ele sair de lá. Foi contado lá no comecinho da nossa viagem. A cabeça de Viese se aliar e ganhar favores no Palácio Imperial seria uma forma de impedir que uma situação similar voltasse a ocorrer. Hulak mostra ao filho que, até nesse quesito, ele era incompetente. Ele recorda a situação que Viese se encontrava, questionando se alguma vez o imperador Ioannis o chamou para comerem juntos em seu palácio sozinhos, só eles dois, ou se tudo que ele fez até o momento foi jantar no palácio da imperatriz e conversar com ela. Todo aquele tempo, a única coisa que Viese havia feito foi se aproximar dos Angenas, não do imperador. E recordou ao filho sobre a queixa que ele tinha de ter perdido o negócio de tecidos para Galahad, recordando a ele que se não fosse pelo irmão caçula, ele com sua ineficiência deixaria que os Angenas pegassem os patrimônios dos Lombardis com facilidade, e que ele era responsável por fazer com que essa família, que era rival deles, continuasse avançando dentro do território dos Lombardis. E muito irritado, Hulak grita que aquela família nada mais eram do que pessoas obcecadas pelo sangue e ambiciosas, tanto que tomaram todas as terras do oeste que pertenciam à família chamada Brau. Família essa que deixou de existir por conta dos Angenas. Hulak havia perdido a compostura por uns minutos devido à raiva, mas depois ele voltou a si e respondeu ao filho que até apreciava o esforço dele, que sempre tentou ignorar os erros que esse cometia porque ele era filho dele. Porém, aquela seria a primeira e a última advertência que ele daria para Viese, que ele não fizesse nada que tirasse o que hoje ele possuía de suas mãos. Um evento importante dentro da família Lombardi seria no mesmo dia que Viese visitaria o Palácio Imperial.
e Hulak mandou ele pensar cuidadosamente quem ele escolheria agraciar com sua presença. Vieses saiu do escritório impactado, pois a imperatriz já havia decidido que ele estaria no evento dela, e agora o pai queria que ele demonstrasse lealdade à família. Ele estava com muito medo de dar um passo em falso, e percebendo isso, sua esposa, uma cobra queada e pronta para dar o bote, tenta convencer ele que receberia o apoio da família Angenas, e tentando puxar ele para seu lado, tenta criar toda uma argumentação de que Hulak só havia dito aquilo para ele porque queria que o filho fosse mais ativo, já que o caçula tentou abrir um negócio por conta própria, mesmo que fosse para pessoas mais humildes, pois o que valia mesmo era a intenção de Galahad. Então que ele deveria fazer o mesmo, sair daqueles moldes dos Lombardis e correr atrás de outros rumos para chamar a atenção do patriarca quanto às suas habilidades. E nada melhor do que abrir um negócio junto com Angenas. E se ele estivesse presente na festa feita pela imperatriz para comemorar que o filho deles seria designado como auxiliar do príncipe herdeiro, ajudaria muito os holofortes a se concentrarem nele. Já do outro lado, nossa pequena patroa finalmente acorda depois de ficar inconsciente por horas. Galahad estava a seu lado, nervoso por ver a filha naquele estado. Tia fica confusa do motivo do pai estar ali aquelas horas, e ele esclarece que ficou sabendo o que Velazak havia feito com ela, que ele havia batido nela com uma espada de madeira. Tia fica confusa porque ela não chegou a ser agredida com a espada, mas sim com a bola. Galahad fica muito emocionado e diz que a filha era muito gentil, que apesar de ter sido agredida, ainda tentou evitar que Velazak fosse punido pelos primos. Ela percebeu que os gêmeos haviam entendido a situação de forma toda errada, mas que de algum modo as coisas foram favoráveis para ela, então para que desmentir? Tia pede para o pai ir descansar, já que ele tinha negócios a tratar com Cleavon no dia seguinte. Assim que o pai vai deitar-se no outro quarto, ela comemora por estar livre de Velazak e sobre como o status dela como neta havia aumentado com aquele acontecimento. Depois da euforia, ela percebeu que realmente ela teve sorte, pois Velazak perdeu a oportunidade de dizer a verdade, que ele não havia acertado ela com a espada de madeira e sim com uma bola. Graças a seus primos gêmeos, ela foi salva de não ficar vários dias também desacordada, já que a intenção do primo era realmente bater nela com a espada. Só foi impedido pela chegada deles. Ela caminha até a janela do quarto e vê que os preparativos para o evento que aconteceria na mansão no dia anterior já havia começado naquela noite, e pediu mentalmente que Pérez aguentasse mais um pouco, pois ela usaria aquela oportunidade para ajudá-lo. Falando no nosso pequeno segundo príncipe, esse estava recebendo sua refeição do dia como sempre. Uma batida na porta e um prato colocado no chão para que ele pegasse. Ele percebeu pelo gosto da comida que havia mais veneno do que o normal naquele dia, e mesmo assim tomou toda a sopa. Em seguida, ele tomaria a última gota do remédio dado por tia contra aqueles envenenamentos, e recordou dos avisos dados por ela sobre as tentativas de envenená-lo que continuariam e como ele deveria disfarçar que estava ficando melhor. Uma parte mental dele faz com que ele duvidasse se deveria realmente acreditar em Florentia, pois o efeito do medicamento não duraria por muito mais tempo, já que aquela seria a última dose, quando ela o visitaria novamente, como havia prometido. Nunca recebeu uma mensagem sequer confirmando que aquilo aconteceria. E se ele não resistisse até lá? Não seria melhor ele desistir logo? Pois tudo indicava que ela havia esquecido ele. Mas, indo contra aquela depressão que tentava dominar sua mente, ele toma o medicamento e se apega à promessa que tia fez a ele, de que voltaria para encontrá-lo, pois ela não poderia esquecê-lo. Hulak estava reunido com Shananet e os gêmeos e Galahad. Ele informou que todos os netos estariam no evento que aconteceria aquela noite. Todos com algumas exceções. Galahad foi contra devido à situação de tia, achou que ela ainda não estava 100% para participar do evento.
Mas o patriarca disse que o próprio doutor confirmou que ela poderia participar, contanto que ela não recebesse nenhuma porrada na cabeça. Os gêmeos ficaram eufóricos com a notícia, pois queriam reencontrar a prima e falavam abertamente como eles a alimentariam e estariam do lado dela o tempo todo. Galahad fica preocupado com a agitação daqueles dois, pois queria evitar que a filha se agitasse muito devido à saúde, e pedia mentalmente, olhando para a irmã, que ela pudesse controlar eles. Só que essa só balança a cabeça e dando a entender a ele que ele deveria desistir de parar aqueles dois garotos. O evento havia começado e Florentia estava junto com seus primos como anfitriões da festa. Os estudantes, patrocinados pelos Lombardis, se apresentavam para ela como já era prática nesse evento. Tia estava muito feliz que a sua lesão não a impediu de ir ao evento, pois aquela cerimônia só comparecia os netos que tinham alguma chance de se tornarem o futuro herdeiro da família, o que significava um novo patriarca ou a nova matriarca. E ela estar ali era um bom sinal. Só que ela estranhou que faltavam alguns familiares no evento. Ela sabia que devido a uma ordem de Hula que seus primos Astaliel e Crane não foram. O segundo porque ele era muito jovem. Caso você não se lembre quem é Crane, ele é o irmão mais novo de Astaliel. O primeiro foi devido ao que fez com ela. Enquanto pensava sobre isso, uma das funcionárias da mansão se aproxima e pergunta se ela precisava de alguma coisa, já que ela demonstrava um rosto um pouco preocupado. Os gêmeos, mesmo fazendo o papel de anfitriões, estavam sempre correndo atrás dela, sempre se mantendo perto e também queriam saber se ela estava se sentindo bem, estava sentindo alguma coisa. É eles que pedem para que ela descanse um pouco sentada enquanto eles buscariam lanches para ela. Na hora de decidir qual lanche ela iria comer, acaba tendo uma pequena discussão infantil entre eles e só é parado pela funcionária que pede para que eles pegassem o que eles quisessem, que tia decidiria depois, e acaba encerrando a briga ali. As serventes comentam como os gêmeos eram preocupados com tia e sobre o fatídico evento com Velazak. Nenhuma achou certo o comportamento dele com ela. Tia percebe que era normal que alguns funcionários tentassem buscar favorecimento, sendo puxa-saco de algum membro da família. Mas aquelas pessoas, elas estavam realmente sendo sinceras sobre estarem aliviadas por ela estar bem e não gostarem do comportamento de Velazak, o que demonstrava que a opinião entre os serventes da mansão a respeito dela era favorável. Além do mais, nossa pequena patroa era ardilosa. Ela sabia que tratá-los bem ajudaria ela a andar mais facilmente pela mansão sem ser incomodada. Sem contar que a fofoca boa sempre vem deles, né? E ela poderia usar essa simpatia se fosse necessário saber alguma coisa. Nesse momento, ela vê a chegada de uma mulher. Os gêmeos se aproximaram dela para entregar os lanches que haviam pego, mas ela pede um momento e vai diretamente para a convidada que tinha terminado de entrar. Tia se apresenta graciosamente para ela, que fica surpresa com sua apresentação. Aquela pessoa era quem tia esperava encontrar a noite toda, Kaitley Brown. Era uma antiga conhecida do passado de tia. Quando seu avô ficou de cama, ela o veio visitar, mas Hula que a mandou de volta para o Palácio Imperial, onde ela estava atualmente residindo. Ela não quis abandoná-lo naquele estado, mas obedeceu contra a vontade às ordens do patriarca dos Lombardis. Tia sabia o quão mal ela ficou por ter que obedecer àquela ordem, tanto que essa cena manteve-se em sua mente. Depois de receber a educada apresentação de tia, Kaitley faz o mesmo. Não só para ela, mas também para os gêmeos que estavam bem atrás de tia. Ela sabia o nome de cada um e os meninos ficaram muito encantados por isso. Devido ao seu sobrenome, os meninos ficaram animados em conhecê-la, pois queria saber se ela era realmente integrante da família que havia originado a técnica da espada chamada Espada Brown, muito famoso entre esgrimistas. Eles as enchem de perguntas
até um deles acabar comentando sobre o que havia acontecido com a família Brown, o fato deles terem sido retirados de suas terras no oeste há décadas atrás. Tia corre para tampar a boca do primo e não deixar que ele toque naquele assunto tão sensível, mas Keitel não demonstra desconforto, ao contrário, ela fica até feliz pelos meninos estarem pesquisando sobre isso, e eles respondem orgulhosos que era porque eles gostavam muito de tudo relacionado a técnicas da espada imperial. Ela explica que por gerações a família dela, os Browns, dedicou-se à família imperial e que a técnica que eles conheciam atualmente como espada imperial foi boa parte criação da família dela. Os meninos acham isso incrível. E continuando, ela comenta que por conhecer os feitos prestados por sua família no passado, que hoje ela trabalhava a mando do rei na família imperial. E diz que futuramente eles poderiam ascender como cavaleiros imperiais, que era o maior cargo para qualquer esgrimista. Tia fica preocupada, pois sabia que aquele sorriso que Keitel mostrava ali não era totalmente verdadeiro. Apesar dela falar sobre a família com aquela naturalidade, não era um tema bom para ela, pois foram os Anjenas, família da imperatriz, os responsáveis por destruir por completo o orgulho da família dela. E para restaurar a reputação destruída da sua família, que Keitel buscava vingança contra os Anjenas. No passado, vivido por tia, Keitel teve que abdicar da família Lombardi, que sempre ajudou e apoiou, para se juntar a Pérez em busca da vingança também. Só que dessa vez, tia não deixaria que ela precisasse fazer aquela terrível escolha. E dando seguimento a seu plano, ela começa a comentar, como quem não quer nada, sobre ter visitado o Palácio Imperial e ter feito um amigo por lá. Ela conta como se perdeu e encontrou um menino de cabelos pretos. Porém, ela estava preocupada porque ele estava muito doente e com fome e não tinha uma mãe nem serventes, ninguém para cuidar dele. Então ela havia dado todos os doces que ela tinha em mãos para que ele comesse, mas que não conseguia parar de pensar nele, em como ele estava. Pede para ela, que trabalhava no palácio, se poderia ajudá-lo. Keitel explica que não era tão fácil, já que ela trabalhava diretamente para o imperador. Então, seu local de trabalho era distante do local que tia havia descrito para ela, pois ficava no setor designado à imperatriz. Mas o olhar de desespero de tia o faz perguntar um pouco mais sobre esse menino, mas eles acabam sendo interrompidos pelo Dillard, filho do patriarca Dillard, que é meio-irmão de Cleveland. A beleza tá na família, né? Ele avisa que Hulak estava buscando e aproveita para pedir desculpa e se apresentar para os netos do Hulak. Mas antes de se despedir, tia deixa claro a descrição da aparência de Pérez para Keitel, porque ela não é inocente. Tia sabia muito bem que a verdadeira missão de Keitel não era apenas de uma pessoa que era agradecida por ter sido patrocinada pelos Lombardis, mas sim sua espiã dentro do Palácio Imperial. E ela deu aquela informação para Keitel com a intenção que essa notícia chegasse naturalmente aos ouvidos de seu avô, Hulak. As informações que ela entrega para Hulak quando chega a seu escritório é sobre a babá do segundo príncipe que havia sido encontrada sem vida em um rio. Apesar do corpo ter sido encontrado na água, a causa da morte foi por lâmina, não afogamento, além da mulher estar com as mãos amarradas. Hulak lamenta não ter prestado muita atenção no segundo príncipe, pois se ele tivesse feito isso, Astana não seria hoje considerado como o único herdeiro ao trono. Ele achava que Pérez também havia sofrido o mesmo destino das babás. Keitel comenta o que ela havia escutado de Florentia sobre a aparência do menino que se batia muito com a de Pérez. No final da noite, tia saía de sua biblioteca particular, pois a festa já havia terminado há algumas horas, e toma um susto quando abre a porta e encontra Hulak. Ele comenta se ela não estava cansada depois de ter participado do banquete. Ela só responde que estava querendo descansar enquanto lia um livro. Ele ficou animado por ela estar aproveitando a biblioteca dada por ele de presente. Ele fica surpreso ao ver o livro que tia estava em mãos. Ela comenta que conheceu uma pessoa da família Brown no banquete e por isso ficou curiosa em saber mais sobre a família, já que aquele livro tratava sobre isso.
Os gêmeos também não pararam de falar sobre essa família e tal técnica criada por eles, então ela ficou muito curiosa. O Lucky decide caminhar junto com ela até o quarto dela e pelo caminho tia continua bancando, inocente, falando sobre os primos animados com a senhorita Brown. E ele aproveita a oportunidade para perguntar sobre o que havia ouvido falar do tal amigo que ela havia feito no Palácio Imperial. Ela pergunta se ele havia ouvido aquilo através de Keitel. E ele confessa que sim. Então ela conta exatamente o que aconteceu naquele dia, sobre o fato da carruagem deles terem sido bloqueadas de entrar diretamente e que os guardas exigiram uma revista. Pula não ficou sabendo disso através de Galahad. Tia sabia que o pai não havia contado, pois ele odiava se meter em discussões. Mas era uma informação que ela precisava que o avô soubesse que havia ocorrido. Mas, para evitar que o pai fosse repreendido depois, ela faz questão de dizer que ele foi contra a decisão e até discutiu com os guardas, além de se queixar diretamente com a imperatriz e com o imperador no almoço. O Lucky ficou meio descrente de que seu filho, caçula, sempre frouxo em tomar atitudes, finalmente tinha tomado frente a uma situação pela primeira vez. Tia continua seu relato falando que depois que ela fugiu com medo da carruagem, ela acabou se perdendo no bosque do palácio e encontrou esse garoto. Ele não parecia em bom estado, pois parecia que alguém estava machucando ele não tinha babá, muito menos mãe. E que ele não tinha feito nada de errado, mas que parecia que as pessoas daquela mansão odiavam ele. E triste, ela suplica para que seu querido avô atendesse aquele segundo pedido que ela deixou em aberto no dia do seu aniversário, para que ele pudesse ajudar o seu novo amigo. Percebam que ela criou todo um esquema até aquele momento, para poder utilizar aquele pedido que ela havia deixado em aberto. Ela sabia que se ele, o patriarca dos Lombardis, ajudasse a Pérez, seria o mesmo que ele estivesse dizendo para todo mundo que ele estava apoiando o segundo príncipe para o trono como imperador. E os Lombardis nunca interferiam na decisão de quem seria o próximo imperador. Por isso, ela criou toda aquela estratégia para que dessa vez ele fosse obrigado a interferir. Imagine. Agora imagine se junta ela a esta ilha. O mundo estaria perdido. Se vocês não conhecem essas duas outras que eu citei, se liga nos cards acima e conheça essas gênias da estratégia. Voltando aqui, quando o Lucky pergunta o nome do amigo que ela havia feito, Tia sabia que ela havia conseguido seu apoio e diz alegremente que ele se chamava Pérez. Finalmente nosso segundo príncipe receberá ajuda para poder sair daquela situação. Toda vez que eu vejo ele passando por aquilo, me dá uma pena e raiva daquela maldita imperatriz, viu? Estão gostando dessa história? Devo continuar trazendo ela aqui no portal? Deixa aí nos comentários. Além de nos ajudar a saber se tá gostando ou não da obra, também ajuda a engajar o canal. Então, comentários, likes, que eu espero que vocês tenham deixado no início desse vídeo, contribui muito para meu trabalho ser um dia monetizado, porque quem acompanha a comunidade do canal tem visto o sofrimento que eu passo com esse computador, viu? Prefiro nem comentar que dá nervoso. Comentem aí se querem que eu continue essa viagem para nossa querida mini patroa. E na próxima viagem, continuaremos de onde paramos hoje. Deixo aqui meus beijos, um bom final de semana e bye bye!